Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 169 Poderes das Irmãs. TSK, você ficou mais fraca, minha filha. Skatach falou enquanto olhava para Siena com um olhar irritado. O estado de Siena era muito deplorável. Seu rosto todo estava roxo e parecia ter sido picado por várias abelhas. Seus braços apontavam em direções estranhas, e o mesmo se aplicava às pernas. Ela tinha um buraco no peito, na área onde seu coração costumava estar, vazando o sangue, e ela parecia inconsciente. Seu corpo inteiro estava coberto de lacerações, e os ossos de sua coluna estavam saindo em direções que não deveriam. Isso não pode mais ser chamado de treinamento. Kaguya não pôde deixar de dizer enquanto olhava para o estado de Siena. A mulher parecia um cadáver. Claro, ela sabia que com a regeneração de um vampiro, seria facilmente consertada em alguns segundos, mas ainda dói, sabe? Ela olhou para o grupo e viu que eles não tinham reação, pareciam acostumados. Sim, de fato. Ela é fraca. Victor de repente falou e assentiu com Skatach. Ele olhou para Siena com seus olhos vermelhos de sangue que brilharam um pouco enquanto ele parecia estar pensando em algo. Muito bem, eu vou fazer isso. Então, tendo tomado uma decisão, ele logo começou a caminhar em direção a Siena. As meninas olharam para Victor com um olhar curioso, pois estavam se perguntando o que ele ia fazer. Enquanto caminhava em direção a Siena, Victor estalou um pouco o pescoço e olhou para Skatach. Skatach, este método de treinamento não vai funcionar com ela. Oh! Skatach olhou para Victor com curiosidade. Eu não sei porquê, mas quando ela luta com você, ela espera ser derrotada. Ela simplesmente desistiu de lutar no meio do caminho, e isso me irrita. Skatach apertou os olhos um pouco. Ela também tinha percebido o que Victor disse, mas ela não sabia como consertar esse pequeno problema. Enquanto Victor caminhava, suas luvas começaram a brilhar intensamente. Se ela não pode lutar com você. Victor parou na frente de Siena e olhou para baixo. Eu vou lutar com ela. Uma pressão assustadora saiu do corpo de Victor e se espalhou por todo o lugar. Os olhos de Siena se abriram e ela rapidamente se levantou do chão. Seu corpo começou a se regenerar em alta velocidade, e ela olhou para Victor com cautela. O que você está fazendo? Ela perguntou. Acabei de te acordar. Victor mostrou um grande sorriso. Siena queria dizer que achava questionável acordá-la com intenção de matar. Não era assim que você acordava as pessoas. Desta vez, você vai lutar comigo. Victor de repente desapareceu, reaparecendo ao lado de Siena, e atacou seu rosto. Siena virou-se para Victor e se preparou para se defender. Má ideia, você esqueceu quem me ensinou a lutar. Siena arregalou os olhos e foi fugir do ataque de Victor, mas era tarde demais. Porra! Boom! Quando o ataque de Victor atingiu a defesa de Siena, uma pequena explosão de ar irrompeu que jogou Siena muito longe. Ele ficou mais forte de novo. Pepper comentou com um beicinho quando viu Victor usar sua técnica. Ela sentiu que isso era muito injusto, já que ele parecia não fazer nada e ainda assim conseguiu ficar mais forte de qualquer maneira. Isso é natural, Ruby falou. Lacus e Pepper olharam para Ruby. A última luta que ele teve foi com uma condessa, Natasha Fulger. E, nessa luta, ele evoluiu muito. Ah! Agora que Ruby disse isso, ambos perceberam a verdade ao mesmo tempo. Ele também bebeu o sangue daquela mulher, e isso o ajudou muito. Além disso, ele bebia constantemente o sangue da minha mãe. Ela pensou. Ruby sabia que as características especiais do sangue de Victor eram que ao beber o sangue de um ser mais forte, ele também ficaria um pouco mais forte. Combinando isso com seu talento natural de batalha, ele era um monstro que evoluía a cada conflito difícil que enfrentava. Victor é alguém que evolui mais rápido quando encontra um adversário difícil, comentou Skatach. E ele nunca parou de treinar também. Ruby continuou as palavras de sua mãe enquanto se lembrava claramente. Todos os dias, quando seu marido acordava, ele sempre meditava em silêncio, como se estivesse revisando o que havia aprendido. E, quando voltou ao mundo humano, começou a treinar sozinho nesta sala. Siena ajustou seu centro de gravidade no ar, pousou com os pés contra a parede, então levantou o rosto e olhou para Victor com uma expressão irritada. Oh! Eu gosto da sua expressão, você finalmente está com vontade de lutar. O sorriso de Victor cresceu ainda mais. Seu maldito aberração de batalha. Siena cuspiu com raiva, enquanto ela estava na parede. Por que você me arrastou para essa merda? Eu não gosto de treinar,
Não gosto de sentir essa dor. Seu corpo estremeceu quando ela se lembrou do estado em que estava antes. Sim, ela está acostumada com isso, mas isso não significa que ela gosta de sentir isso. É como um remédio ruim. Você está acostumado a tomar a medicação, mas você tomaria de boa vontade? Claro que não. Você só tomaria se fosse realmente necessário. A situação com Siena é a mesma, pois ela só treinou, lutou quando a situação exigia que ela o fizesse. Ela não era uma maníaca de batalha como Victor e Scatashi. Victor tinha uma pequena expressão de choque, mas então ele abriu um sorriso divertido e sabia o que fazer agora. Siena não entendeu. E daí se você não gosta de treinar? Victor perguntou novamente. O rosto de Siena distorceu. Vampiro bobo. Você não teve escolha desde o início, certo? Ele olhou para Scatashi com o mesmo sorriso no rosto. Sim, eu adiei por um tempo, mas... Scatashi olhou para a filha. Você me conhece, filha minha. O que eu mais odeio neste mundo são os fracos, e não suporto ver isso no meu próprio filho. Ponto. Porra. Siena fez face palmade. Pare de reclamar como um pirralho mimado e venha até mim. Victor levantou a mão e acenou para ela. Siena olhou para Victor com veias estalando em sua cabeça. Mãe da puta, eu vou te matar. Ela estava furiosa. Siena criou um grande espinho de gelo e o jogou em direção a Victor. Ah, eu gostaria de ver você tentar. Victor fechou o punho e deu um soco no gelo. Boom! O gelo foi quebrado em pedaços. TSK. Siena desapareceu e reapareceu no ar. Ela estendeu os dois braços no ar, cobertos com manoplas de gelo, enquanto apontava os dois braços para Victor, fazendo com que duas gigantes mãos de gelo fossem criadas. Ah! Isso é novo. Victor olhou para ele com olhos curiosos. Agora que ele parou para pensar sobre isso, ele nunca tinha visto Siena lutar antes. Pelo que ele sabia, ela deve ter herdado a técnica de poder de Scatashi. Morrer. Siena bateu palmas. E como se as duas mãos de gelo fossem dela, eles se aproximaram de Victor imitando as ações de Siena, tentando esmagá-lo. Essa é uma técnica muito interessante, mas você deve ter esquecido um pequeno detalhe. Victor deu um passo em direção a Siena e desapareceu de onde estava. Foda-se, eu não esqueci. Um ar frio saiu do corpo de Siena e se espalhou em todas as direções. Eu tenho você. Oh! Victor olhou para baixo e viu que estava preso no gelo. O que eu faço? Victor parecia ser bastante despreocupado. Ele poderia se safar facilmente com o poder do fogo, mas isso atrapalharia o objetivo deste treinamento. Bem, vou limitar usar apenas gelo. No final, ele decidiu usar apenas gelo. Morrer. Victor olhou para cima para ver centenas de picos de gelo voando em sua direção. Ele estendeu a mão e criou um escudo de gelo. Bum, 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 bum. Os espinhos de Siena começaram a atingir o escudo de Victor e a se autodestruir. Ele deu um pequeno sorriso e parecia estar se divertindo. Eu vou tirar esse sorriso irritante do seu rosto, filho da puta. Faz um tempo desde que eu vi esse lado dela. Ela deve estar muito frustrada. Scatashi exibiu um pequeno sorriso, divertido. As irmãs ficaram em silêncio já que fazia um tempo que não tinham visto isso também. Bem, ela foi forçada a treinar. Ela não gosta de fazer isso, comentou Ruby. Quando minha irmã fica com raiva, ela é assustadora. Pepper murmurou. Apesar de ser atualmente mais fraco que Siena, Victor tem muitas vantagens, comentou Lacus. Claro, ele aprendeu a lutar comigo. Se ele não pudesse lutar com vocês quatro ao mesmo tempo, eu ficaria desapontado. Scatashi falou com uma voz confiante. O que você disse? Os olhos de Lacus, Ruby e Pepper começaram a brilhar vermelho sangue. Eles não gostavam de ver a mãe subestimando os demais. Scatashi abriu um pequeno sorriso quando percebeu que seu pequeno plano funcionou. Teoricamente, Victor deveria ser mais fraco que Siena, mas... Victor tinha o sangue de um rei e tinha os 3 poderes do clã do Conde Vampiro. Ele é uma bomba ambulante de puro poder, e por causa dessa singularidade, ele é tão forte quanto um vampiro adulto de 500 anos com apenas 21 anos de idade. E, não só isso, ele pode ir ainda mais longe com sua forma de contagem de vampiros de sangue. Nessa forma, seu poder aumenta a 3x. Ele pode lutar contra um vampiro de 1500 anos e herdou mais 3 transformações dos 3 clãs de vampiros: gelo, água, fogo e relâmpagos.
Atualmente, ele só pode assumir a forma de contagem de vampiros do elemento fogo, e, nessa forma, seu poder aumenta 2x, podendo lutar contra um vampiro de 1000 anos. Sem falar que ele aprendeu a lutar com a própria Scatash Scarlet, e as técnicas que ele aprendeu com a mulher são, simplesmente muito injustas. Ele é uma anomalia. Uma aberração, um ser que não deveria ter existido, sua própria existência quebra as regras criadas há milhares de anos pelos vampiros. Mas assim era um rei, ele fazia suas próprias regras, ele trilhava seu próprio caminho, seu sangue não lhe permitia trilhar o mesmo caminho dos outros. Seguir o caminho já criado por outros seres era uma humilhação para um rei, ele deve criar seu próprio caminho. Meninas, vamos lutar também. Ruby surpreendentemente tomou a iniciativa. Sim. Lacus e Pepper falaram ao mesmo tempo. Como filhas de Scatash, as 3 mulheres também tinham seu orgulho, e não gostavam quando a mãe as subestimava tanto. As 3 irmãs se entreolharam e depois desapareceram. Victor, que estava defendendo o ataque de Siena, de repente sentiu alguém se aproximando do seu lado, então virou o rosto e viu o rosto fofo de Pepper que estava muito sério. Eileen. Boron. O pequeno punho de Pepper que estava coberto com uma luva de gelo feita por Ruby atingiu o estômago de Victor. Victor voou em direção à parede. Enquanto voava pelo ar, Victor olhou para cima e viu Lacus, que tinha um sorrisinho frio no rosto, enquanto ela segurava 2 adagas de gelo. É um pouco irritante saber que alguém mais jovem conseguiu ultrapassar a minha velocidade, mas não vou ficar para trás. Então, o corpo de Lacus se transformou em névoa e pareceu passar pelo corpo de Victor. Corte, corte, corte. O corpo inteiro de Victor estava coberto de cortês. E antes que o corpo de Victor batesse na parede, ele sentiu alguém atrás dele, e era uma presença que ele conhecia bem. Querida. Apesar de falar com um sorriso amoroso, as ações de Ruby foram tudo menos amorosas. Ruby se posicionou de uma forma que parecia que ia jogar algo, dando lugar a uma lança de gelo sendo criada, enquanto ela mandava em direção a Victor. A lança perfurou o corpo de Victor e o congelou. Ruby criou outra lança de gelo e, usando o cabo da lança, ela enviou Victor voando pela sala na direção oposta. Uma combo das 3 irmãs Scarlet. Boron. As costas de Victor bateram contra a parede, seu rosto mostrando um pouco de choque, já que ele não esperava que as irmãs se unissem para atacá-lo. Mas, lentamente, aquele rosto chocado se transformou em um grande sorriso. Isto é interessante. Ele definitivamente não odiava essa surpresa. Aliás, ele gostou muito. Siena, Lacus, Pepper e Ruby ficaram um ao lado do outro e olharam para Victor. Lacus tinha 2 adagas de gelo. Pepper estava usando luvas feitas de gelo. Ruby tinha uma lança na mão. Garotas. Siena não entendeu nada. Não pense muito, irmã mais velha. Vamos fazer como nos velhos tempos. Ela bateu no chão com o cabo de sua lança. Lute contra meu marido como se você estivesse lutando contra nossa mãe. Ruby falou em um tom sério. Victor saiu da cratera e caiu no chão enquanto todo o seu corpo ferido começava a se curar em alta velocidade. Essa regeneração é insana. Lacus não pôde deixar de murmurar. Gole. Vendo o grande sorriso no rosto de Victor, Pepper não pôde deixar de engolir em seco. Ele realmente é como minha mãe, até o sentimento é o mesmo. Mas eu não vou perder. Ela bateu os punhos, determinada. Vendo as armas nas mãos das meninas, Victor achou que seria injusto ele lutar desarmado, certo? Ele criou uma grande espada de gelo, admirou-a um pouco e depois apontou a espada para as meninas. Ele está vindo, Ruby falou. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 170. Mãe e mãe. Algumas horas de treinamento haviam se passado. Victor havia lutado contra as 4 irmãs, e ele estava tendo dificuldade em revidar. A combinação das irmãs foi aterrorizante e, por se conhecerem há tanto tempo, trabalharam muito bem juntas. Scatash, que estava assistindo à luta desde o início, disse, Bombom. Ela sentiu com satisfação várias vezes quando viu o desempenho de Victor e suas filhas. Quando você luta com alguém que tem estilos de luta diferentes, você aprende muito. É isso que Victor deve estar vivenciando agora. Afinal, ele nunca lutou com indivíduos que trabalham tão bem em equipe e, ao mesmo tempo, todos esses indivíduos são fortes. Ela pensou. Siena, que é a mais velha das 4 irmãs, usou seu poder superior como apoio e atacou Victor à distância. Enquanto isso,
Ruby, que tinha maior resistência e habilidade com uma lança, atacava de perto, sempre certificando-se de ocupar a atenção de Victor o máximo possível. Enquanto isso, Pepper ajudou Ruby e atacou Victor com seus socos destrutivos, e Lacus agiu como um assassino nas sombras. Se olharmos para essa cena como se fosse um jogo, Ruby era a líder e o tanque do time. Siena era o mago com grande poder que atacava à distância, Pepper era o lutador que tinha alto dano e baixa defesa, e Lacus era o assassino que constantemente tentava pegar Victor desprevenido, e como Pepper, ela tinha baixa defesa. Agora a questão era, o que Victor foi considerado ao lutar contra as 4 garotas? Claro, ele era o chefe final. E o que é o chefe final? Ele é um indivíduo que é bom em tudo, mas não é mestre em nada. Mas como ele tem muito poder, ele é um indivíduo muito irritante para derrotar. Isso é divertido. Victor estava se divertindo muito, apesar de estar todo cortado e segurando apenas uma Great Sword quebrada. Ele não podia mentir, ele estava tendo dificuldade em lutar contra a combinação de 4 irmãs apenas usando o poder do gelo, mas isso era uma coisa muito boa. Ele podia sentir isso. Mesmo que fosse pouco, ele estava evoluindo. Essa nova experiência de ser atacado de todos os lados e não poder reagir foi algo incrível. Pare de rir. Lacus apareceu atrás de Victor e cortou seu braço com suas adagas de gelo. Quando o braço de Victor voou pelo ar, Victor olhou para trás. Mas antes que ele pudesse mudar sua atenção para Lacus, ele sentiu uma lança vindo em sua direção. Ara, querida. Por favor, não olhe para as outras garotas. Ruby tinha um sorriso gentil no rosto. Era o mesmo sorriso que Natalia dava às pessoas. Parecia que Ruby estava sendo lentamente influenciada pela empregada, embora só passasse algum tempo com ela. Lacus aproveitou o momento em que Ruby interferiu e desapareceu na névoa. Victor rapidamente pulou para trás e, enquanto isso, seu braço voador se transformou em sangue e retornou ao seu corpo. Logo, ele criou um escudo de gelo na frente dele e se defendeu dos espinhos que Siena estava liberando. Boron! 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 Os sons dos espinhos de gelo de Siena batendo no escudo de Victor foram ouvidos por toda parte. Enquanto defendia o ataque de Siena, ele virou a cabeça para o lado e viu Pepper se aproximando dele e, em um movimento rápido, criou outro escudo. Pepper apertou o punho, e acertou o escudo de Victor. Boron! O escudo se partiu em pedaços. Aproveitando esse momento, Lacus apareceu atrás de Victor da névoa e perfurou seu coração. Ela girou o corpo de Victor em torno de si e o jogou no ar. Victor olhou para o lado e viu um espinho gigante voando em sua direção. A combinação de vocês irmãs é certamente imortal. Ele notou, hein? Como esperado. Scatasha exibiu um pequeno sorriso satisfeito. Victor imediatamente percebeu sua fraqueza nesse pequeno treinamento. Ele era muito ruim em lutar contra vários oponentes. Principalmente oponentes que podiam trabalhar em equipe, e não só isso, ele também percebeu que a Great Sword era inútil com oponentes que podiam se mover em alta velocidade. Ele já tinha perdido a conta de quantas vezes a grande espada de gelo que ele criou foi destruída pelas garotas. Ele não percebeu isso até agora porque todos os oponentes que ele enfrentou como um grupo eram muito fracos individualmente, e tudo o que ele precisava fazer era matar um por um. Preciso aprender a usar outra arma. Errado, uma não é suficiente. Como Scatashi, devo aprender a usar várias armas. Com meu poder de gelo, posso trocar de arma em combate quantas vezes for necessário. Ele tomou uma decisão quando percebeu sua fraqueza. Que barulho é esse? Ao ouvir a voz de uma mulher, Scatashi olhou para a entrada da sala de treinamento. Espere, mãe. Não entre neste lugar. Ela ouviu a voz de Violette. Então é aqui que você esconde o caixão. Como eu disse, não há caixão neste lugar. Desta vez era a voz de Sasa. Que tipo de vampiros são vocês? Como você pode não ter um caixão? Apenas esqueça essa história do caixão. Sasa parecia bastante frustrada. Um momento de silêncio caiu no lugar, e logo Scatashi ouviu a voz da mulher novamente. Então é aqui que você esconde suas vítimas. Não há vítimas aqui. Não precisamos fazer isso. Violette gritou. Anne ignorou Violette e abriu a porta com um estrondo. Bam! Ela entrou. Ela entrou. Sasa começou a surtar. Ana entrou na sala de treinamento, e a primeira coisa que viu foi Victor lutando contra 4 mulheres de longos cabelos ruivos,
E uma dessas mulheres era sua própria esposa. Ana também notou que essas mulheres pareciam muito umas com as outras, pelo menos na parte do cabelo ruivo. Ana entrou no momento em que o espinho gigantesco estava voando em direção a Victor. Fique. Ela ia ligar para Victor, mas ficou surpresa quando Victor fixou seu centro de gravidade e atacou o gelo com seus próprios punhos. Boom! O gelo que Siena jogou foi completamente evaporado da existência pelos socos de Victor. Puta merda! Ana abriu a boca em puro choque. Ela nunca tinha visto nada tão fora do comum antes em sua vida. Bem, agora está nas mãos de Deus. Violet gesticulou como se não se importasse mais com as consequências. Deus não se importa conosco, você não se lembra? Sazia falou. Violet apertou os olhos, é apenas uma maneira de se expressar. Ah! Às vezes Sazia era muito inocente. TSK, ele realmente é muito duro. Siena estalou a língua em aborrecimento. Vamos fazer isso juntos, Ruby, ordenou. As irmãs assentiram, e então elas se reuniram em um só lugar. Victor caiu no chão, estalou um pouco o pescoço e esticou os braços. Ele parecia estar se aquecendo. Isso é estranho. Ele falou de repente. O quê? Pepper, como a mais curiosa, perguntou. Quero dizer, seu trabalho em equipe é certamente impressionante. Obviamente estou em desacordo, mas... Ele ficou em silêncio, enquanto pensava nas palavras certas para dizer. Afinal, ele era terrível em explicar as coisas. Você pode explicar seus pensamentos mais claramente? Siena falou. Lacus ficou em silêncio. Querido. Ruby chamou a atenção de Victor. Eu sinto que a maneira como vocês estão treinando está errada. Skatasha exibiu um pequeno sorriso. Exemplo, você é Pepper. Ele apontou para a pimenta. Fomos. Você é muito lento. Victor foi brutalmente honesto como sempre. Se não fosse pela ajuda de Lacus, você seria facilmente eliminado por mim. Por que você é tão lento? Victor não entendia isso. Pepper não deveria ser mais rápida como vampira, certo? O que ele não percebeu é que seu padrão de velocidade era muito alto. O gnu. Eu não sou gorda. Ela fez um som fofo e, como esperado, ela entendeu tudo errado. Ponto. Eu não disse isso. Victor ficou sem palavras. Eu sei. Ei. Victor mostrou um leve sorriso gentil quando viu as brincadeiras de Pepper, então olhou para Lacus e continuou. Lacus, você é rápido, mas está muito fraco fisicamente. Eu sei disso. Por isso, treino para aumentar minha velocidade. Lacus falou honestamente. Eu acho que esse é o pensamento errado. Você não deve sacrificar suas outras características apenas por causa da velocidade. Por exemplo, mesmo se você for rápido, você pode treinar sua resistência para aumentar sua resistência, certo? Bem, Lacus nunca tinha pensado nisso antes, já que ela apenas achava que maximizar sua velocidade seria o suficiente. Sina. O que é isso? Seu padrão de ataque é muito previsível. Por que você sempre ataca com espinhos, ou mãos de gelo? Seja mais criativa, mulher. Você tem cérebro de galinha. Ele foi brutalmente honesto com Siena. Veias começaram a pipocar na cabeça de Siena. Esse filho da puta. Toda vez que você me ataca é sempre com picos de gelo. Francamente, é repetitivo e tedioso. Tente diversificar mais seus ataques. Siena ficou em silêncio desde que ela sabia que Victor estava falando para seu próprio bem. Embora a maneira como ele falou fosse irritante, ela entendeu que ele estava tentando ajudá-la, então ela começou a pensar nas palavras de Victor. Ele está certo. São sempre os mesmos ataques. E no final, ela descobriu que ele estava certo. Ela estava tão acostumada a usar seu poder dessa maneira que não percebeu o que estava fazendo de errado. Ruby. Victor olhou para sua esposa, seus olhos brilhando vermelho sangue. Sim. Você é perfeito. Ele falou seus pensamentos honestos e sentiu que se Ruby tivesse a mentalidade certa, ela poderia superar Skatashi. Mas para que isso acontecesse, Ruby precisava envelhecer. Ela tinha o potencial, mas não o tempo. Ela precisava de pelo menos 2000 anos de experiência, mas antes disso, Skatashi, que já era um monstro, se tornaria um monstro ainda maior. Você combina seus poderes de água e gelo de forma impressionante, e sabe o que fazer na batalha. Mas há uma coisa que eu diria para você mudar. Você precisa ser mais agressivo.
Victor sentiu que sua esposa era muito passiva em combate e esperou que o oponente atacasse primeiro e depois reagisse. Ele achava que isso era um desperdício de seu potencial. Quem dá o primeiro soco leva a vantagem, pensou Victor. Ruby arregalou os olhos e, inconscientemente, uma memória surgiu em sua cabeça. Filha, você é muito passiva. Apesar de ser perfeita em quase tudo em combate, você tem um grande defeito. Você não ataca. Você precisa ser mais agressiva. Inconscientemente, Ruby olhou para sua mãe, que estava com um pequeno sorriso. Vendo o sorriso de sua mãe, Ruby exibiu um sorrisinho gentil, como esperado. Eles realmente pensam igual. Às vezes fica assustador. Ela murmurou a última parte em voz muito baixa. E agora eu? Ele apontou para si mesmo. As 4 irmãs olharam para Victor com olhos curiosos. Victor levou a mão ao queixo como se estivesse pensando em algo. Percebi que sou muito fraco em lutas em grupo. Também sou muito propenso a perder o foco na luta, pois adversários diferentes chamam minha atenção com muita facilidade. Não só isso, meu controle de gelo leva muito tempo. Sienna me supera nisso. Enquanto Sienna levou alguns milissegundos para criar gelo e atacar, Victor levou alguns segundos. Pode parecer pouco, mas em uma batalha de alta velocidade, é muito tempo. Minha velocidade sem usar meu raio é muito menor que a de Lacus. Isso era algo que ele notava no meio da batalha. Às vezes Lacus parecia desaparecer de sua perspectiva, e ele percebeu que era porque ele era muito mais lento que ela. Isso não aconteceria se eu estivesse lutando contra o Lacus sozinho, mas como eles me atingem como um grupo, minha atenção está dividida, e eu não sei como reagir. Victor pensou. Sienna e Lacus exibiram um pequeno sorriso quando ouviram o que Victor disse. Ruby sabe avaliar a situação melhor do que eu, e ela não perde o foco tão facilmente quanto eu. Ruby exibiu um sorriso pequeno e gentil. Pepper estava ficando ansiosa de alguma forma e pensou que Victor iria elogiá-la em seguida. Victor olhou para Pepper e sorriu. Minha força é mais forte que a de Pepper, então nesse sentido, eu não perco. O Jar. Por que você não pode me elogiar também? Pepper achou que era muito injusto. É apenas a verdade. Umph. Pepper fez beicinho e se virou. De qualquer forma, agora eu sei o que melhorar. Conhecendo as coisas que precisavam ser melhoradas, Victor sentiu que seu trabalho ficou mais fácil. Victor cobriu os braços com manoplas de gelo. Você está trocando de armas? Ruby perguntou curiosa. Sim, percebi que lutar com uma espada grande contra um grupo que sabe trabalhar em equipe é apenas um obstáculo, então usarei meus punhos. Depois da Greatsword, o estilo de luta que Victor mais sabia usar eram as técnicas de combate corpo a corpo, a mesma arte marcial que Pepper usava. Vamos voltar a treinar? Ele exibiu um grande sorriso enquanto batia os punhos. Sim. Os 4 responderam entusiasmados. Mas antes que o treinamento pudesse recomeçar, de repente todos ouviram. Ara, então você é a mãe de Ruby. Ruby e Victor rapidamente olharam para a voz, e logo viram Ana e Skatash olhando um para o outro. Sim, e você é a mãe de Victor. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 171. Mãe e mãe. Duas mulheres olhavam uma para a outra como se estivessem se avaliando. Apóstrofo. Os peitos dela são tão grandes. O que são essas pernas grossas? A pele dela é tão perfeita. É porque ela é uma vampira que ela é tão bonita. Ana sentiu como se estivesse diante de uma deusa. Para Ana, a mulher à sua frente simplesmente não tinha sinais de envelhecimento. Ela não tinha rugas, nem defeitos na pele, flacidez, nada. Ao contrário de Ruby, que ainda era jovem e tinha uma beleza muito jovem, sua mãe era muito diferente e tinha uma beleza madura. A mãe de Victor, hein? Ela é muito parecida com ele. A primeira impressão de Skatash e de Ana foi que a mulher era muito parecida com Victor. Eles ainda tinham os mesmos olhos azuis de safira que Victor havia perdido devido aos efeitos de seu sangue. Ela não tinha muito o que pensar em Ana, considerando que este era seu primeiro encontro com a mulher. Prazer em conhecê-la, Ana Walker. Eu sou Skatash Scarlet, mãe de Ruby. Skatash se apresentou corretamente. Ara. Ana deu um sorriso gentil. Prazer em conhecê-lo. Como você deve saber, eu sou Ana Walker, a mãe de Victor. Antes de qualquer coisa, Ana falou em um tom profissional. Vou começar pedindo desculpas por qualquer possível problema que meu filho possa ter causado a você. Ela se apresentou como uma mãe muito respeitável. Ah, está tudo bem,
Ele não causou nenhum problema. Scatacha riu de brincadeira. Problemas. Ela não conseguia se lembrar de Victor causando-lhe nenhum problema. As três esposas olharam para esta conversa com expressões pesadas e impassíveis. Intervir em um jogo entre dois clãs de vampiros, lutar e matar alguém que era afiliado ao clã Fulger. Então, ouse atacar o rei em seu próprio castelo. Como ele não causou tantos problemas. Ele era a personificação dos problemas. Literalmente, esse homem não poderia passar 2 dias sem causar algum tipo de caos. Siena e Lacus queriam gritar isso quando ouviram o que sua mãe disse a Ana. Kaguya, que estava mais quieta depois do incidente passado, olhou para tudo isso com um leve sorriso no rosto. Ela não pôde deixar de pensar nas palavras de Victor. Você dormiu por 700 anos, minha empregada. Ela sentia seu corpo tremer cada vez que se lembrava daquelas palavras. Fico feliz que tenha sido uma mentira. Não queria passar 700 anos longe do meu mestre. Quero ver todo o seu desenvolvimento como vampiro. Ela pensou com um pequeno sorriso no rosto. Kaguya coçou um pouco a garganta, que estava começando a ficar seca, e olhou para Pepper, que estava fazendo uma expressão estranha. Pepper estava olhando para a mãe de Victor com um olhar fofo, pois ela parecia estar procurando alguma evidência de que a mulher que ela estava olhando agora era na verdade a mãe de Victor. Mas não, demorou muito para ele encontrar evidências óbvias como os olhos da mulher e seus rostos que se pareciam um pouco. Eles definitivamente são mãe e filho. Ela pensou com uma expressão um pouco triste. De alguma forma, vendo a mãe de Victor, ela não pôde deixar de se lembrar de seu passado. Victor e Ruby estavam olhando para esta cena com um olhar ligeiramente nervoso. Por que minha mãe está aqui? Ela não deveria estar lá em cima. Victor estava pirando internamente. Mãe, por favor, não provoque ela. Não provoque ela. De alguma forma, Ruby estava preocupada com outra coisa. Isso é uma coisa boa. Ela sentiu satisfeita. Os olhos de Pepper começaram a brilhar quando ela ouviu o que Ana disse. Então foi daí que ele tirou aquela coisa de Ela já tinha ouvido falar sobre isso de Ruby, mas vê-lo pessoalmente era algo completamente diferente. Ela sentiu como se estivesse desvendando todos os segredos obscuros de Victor. Só por curiosidade, o que eles estão fazendo? Ana olhou para Victor e para as meninas. E quem são essas garotas? Elas estavam treinando. E essas meninas são minhas filhas. Scatacha respondeu enquanto olhava para as meninas. Seus olhos caíram sobre Siena. A mais alta é Siena Scarlett, ela é minha filha mais velha. Oi, Siena falou com um pequeno sorriso no rosto. Como ela não sabia o que dizer na frente de Ana, ela apenas fez um gesto normal. Scatacha olhou para Lacus com um pequeno sorriso no rosto. A menor é Lacus Scarlett, ela é minha filha do meio. Olá, Lacus falou em um tom neutro, e, assim como Siena, ela não sabia muito bem o que dizer. Scatacha olhou para Pepper com um sorriso divertido, já que ela podia imaginar o que sua filha estava pensando enquanto olhava para a mãe de Victor. E quem está olhando para você com um olhar penetrante é meu segundo filho mais novo, Pepper Scarlett. Fui. Vendo o olhar de Ana sobre ela, Pepper de alguma forma começou a entrar em pânico disse, prazer em conhecê-lo, eu sou Pepeche. O grupo olhou para isso com um olhar divertido, apóstrofo. Ela mordeu a língua. Ela definitivamente mordeu a língua. Todos pensaram interiormente. Ela é tão fofa. Os olhos de Ana pareciam estar brilhando quando ela viu a reação de Pepper. Ela queria tanto abraçar aquela garota. Ao contrário das outras duas irmãs, esta parece mais uma criança, aos olhos de Ana. Os instintos maternos de Ana foram ativados de alguma forma. Uau, 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 uau. Pepper começou a surtar quando viu o olhar de Ana, e como ela não sabia o que fazer, ela se escondeu atrás de Siena. Apesar de reagir assim, ela tem mais de 100 anos, sabe? Scatacha exibiu um pequeno sorriso. Ana abriu a boca em choque. Aquela garota é mais velha que eu? Ela não conseguia ver isso em Pepper, já que sua atitude era como uma criança. Acho que por ser uma raça que vive muito tempo, as crianças dessa raça se desenvolvem mais lentamente. Ana pensou que era bem possível que o que ela pensava fosse verdade. Afinal, ela tinha visto algo parecido nos filmes daquele hobbit que estava em busca de anéis, e lembrou que naqueles filmes, as raças que viviam muito tempo, demoravam mais para crescer mentalmente. Ela assistia a esses filmes com Victor e Leon de vez em quando. Ela não era viciada em filmes como Victor e Leon,
mas às vezes os assistia apenas para se divertir com a família. Scatashi olhou para Ruby. Eu não preciso apresentar minha filha mais nova, certo? Acho que você a conhece bem. Sim. Ana acordou de seu estupor e olhou para Ruby com um olhar gentil. Oi, mãe. Ruby sorriu gentilmente e continuou. Posso perguntar como você chegou a este lugar? Por alguns segundos, ela olhou para Violette e Sasa, que estavam no topo da escada. Violette e Sasa viraram seus rostos e começaram a assobiar como se não tivessem feito nada de errado. De certa forma, era culpa de Violette por não prestar atenção no que ela estava falando, mas as meninas não culpariam Violette por isso, e a própria mulher de cabelos brancos sabia disso também. Ah, essas garotas. Ruby já sentia a dor de cabeça chegando a milhares de quilômetros de distância. Era um consenso comum entre as esposas que elas não deveriam deixar os pais de Victor se envolverem demais no mundo sobrenatural. Como humanos comuns, é melhor que fiquem fora deste mundo. Eles podem saber sobre este mundo, mas nunca devem participar ativamente do mundo dos vampiros. Era melhor para sua própria segurança e também para a saúde mental do marido. Afinal, eles sabiam que se alguma coisa acontecesse com Anne e Leon, Victor ficaria louco, literalmente falando. Bem, eu acho que está tudo bem. Ela só foi para a clandestinidade. Não é como se ela fosse para Nightingale. Pensou Ruby. Ana olhou para as 4 garotas ruivas, e seus olhos não puderam deixar de suavizar quando ela exibiu um sorriso gentil e falou com Scatashi. Você teve mais 3 filhas lindas. Que sorte. Eu queria ter uma filha também, mas como um filho nasceu, não tive escolha a não ser criá-lo. Ela falou com um rosto desapontado. Ouve. De alguma forma, Victor sentiu essa flecha que Ana lançou, inconscientemente. Percebendo que a mulher tinha algo errado, Scatashi corrigiu. Não, eles não são meus filhos de sangue, são minhas filhas adotivas. A única criança de sangue que tive foi Ruby. Ah! Ana olhou para Ruby e então olhou para Scatashi e repetiu esse processo várias vezes. Sim, vocês são uma cópia uma da outra. A única diferença visível entre as duas mulheres era a atmosfera ao redor delas e suas roupas. Scatashi tinha a atmosfera de uma mulher madura, e seu olhar era como se estivesse olhando para todos. Ela tinha a sensação de uma guerreira orgulhosa. Ruby tinha uma atmosfera mais jovem, ela era como uma flor que acabava de nascer, e o olhar em seu rosto era sempre frio como o próprio gelo. Obrigado, eu acho. Scatashi não sabia como responder a essas palavras. Mãe, o que você está fazendo aqui? Victor apareceu de repente ao lado de Ana. Ana olhou para Victor com uma leve expressão de choque, pois ainda estava tentando se acostumar com as ações ridículas do filho. Em um momento, Victor estava fora, e agora ele estava ao lado dela. O que ele acabou de fazer era para ser impossível. Mas como ela viu com seus próprios olhos, ela não teve escolha a não ser aceitar e seguir em frente. Tudo bem. Os humanos podem se acostumar com qualquer coisa. Andando. Olhando ao redor. Aparentemente, estou em uma turnê. Ela foi honesta como sempre. Eu vejo. Victor estava prestes a dizer algo quando Ana de repente olhou para ele. Então é aqui que você estava dormindo, hein? Ela tinha um sorriso malicioso, como uma mãe que descobriu a pequena mentira de seu filho. Bem. Ele coçou um pouco a cabeça e não sabia o que dizer sobre isso. De qualquer forma. Quando ele estava prestes a dizer algo para mudar de assunto, Scatashi o interrompeu. Victor, você vai usar manoplas agora. Victor olhou para Scatashi e, vendo o olhar que ela estava lançando para ele enquanto olhava para as manoplas de gelo, ele abriu um pequeno sorriso. Os olhos de Ana se contraíram quando ela viu Victor sorrir. Ela podia ver muito bem que não era um sorriso que alguém daria à sua sogra. Sim. Eu percebi que usar uma espada grande enquanto luto contra muitos oponentes que sabem trabalhar em equipe me coloca em desvantagem. Então eu estava pensando em treinar minhas artes marciais. E, nesse caso, por que você não usa a lança? Lança? Sim, a lança é uma ótima arma para controle de grupo e combate individual. Victor parecia interessado. Os dois sorriram para o outro. Nesse caso, você vai me ensinar? Você realmente precisa perguntar? Scatashi estendeu a mão e logo uma lança de gelo foi criada. Victor copiou o movimento de Scatashi, e logo uma lança de gelo própria foi criada. Enquanto sorriam um para o outro, os dois desapareceram de repente e depois reapareceram um pouco separados do grupo. Logo,
Scatachi começou a explicar o básico de Spermancy para Victor. A Ana, que estava olhando para tudo isso, apenas olhou para o filho com um olhar seco. Não me diga. Não, não. Estou apenas imaginando coisas. Estou apenas imaginando coisas, certo? Certo. Por favor, alguém, apenas diga sim. Ela estava em um estado de negação absoluta e se recusou a acreditar no que estava pensando agora. Ela olhou para a mulher de longos cabelos ruivos. Não me diga que ela também é. Ela tinha visto o sorriso que a mulher deu ao filho. E aquele sorriso definitivamente não era um sorriso que uma sogra daria ao genro. Mãe, que tal você subir, e nós vamos pegar um pouco de comida para você? Ana deixou seus pensamentos e olhou para Ruby. Preciso tirá-la daqui. Quando minha mãe começar a treinar com Victor, os dois vão se perder e com certeza vão começar a se machucar. Ruby queria evitar que Ana visse seu filho arrasado. ... Ana parecia estar pensando. Ruby olhou para Violette Saze com um olhar suplicante, como se estivesse pedindo ajuda. Violette e Saze sentiram e pareciam ter entendido o olhar de Ruby. Mãe, ainda temos que apresentar Lacus, Siena e Pepper para você. Afinal, eles também serão sua família no futuro. Violette falou de repente. Lacus e Siena falaram ao mesmo tempo, pois não conseguiam entender por que seus nomes foram mencionados na conversa. Família. Pepper murmurou é uma boa ideia. Ana olhou para as meninas, seus olhos brilhando com curiosidade. Eu não quero me envolver com... Siena estava prestes a dizer que não queria se envolver com humanos, mas parou quando viu o olhar de Ruby, Violette e Saza. Ruby se aproximou de Siena em alta velocidade e falou em seu ouvido. Você não queria treinar, irmã mais velha? Esta é uma boa oportunidade para fugir do treinamento, certo? Você está certo. Vamos. Siena não perdeu tempo e saiu correndo da sala. Por que ela está com tanta pressa? Ana perguntou curiosa. Quem sabe? Violette, Saza e Ruby falaram ao mesmo tempo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.